muito importante você lembrar que a Previdência Complementar ela tem sede constitucional e das oportunidades que tem no mercado, você pode fazer Previdência aberta ou Previdência fechada. Só que na Previdência fechada da Funpresp-Jude, você tem o patrocínio e é uma entidade sem fins lucrativos. Então a Fundação faz o possível para que você pague a menor taxa e que você tenha o melhor retorno. É o nosso objetivo diário, é reduzir despesas administrativas para que a Fundação cobre taxas menores e, ao mesmo tempo, atraia mais participantes para ter mais recursos para fazer melhores investimentos. Tudo isso voltado exclusivamente para os nossos participantes, para que ele consiga ter na sua aposentadoria o melhor retorno possível e, consequentemente, a maior tranquilidade. E também é importante lembrar que a Funpresp-Jude ela integra a administração indireta do Poder Judiciário. É uma entidade que foi criada dentro da estrutura do Poder Judiciário. Tem natureza pública, deve observar os princípios que regem a administração pública, deve observar a lei de licitação em contratos. Para seleção dos seus empregados efetivos, ela utiliza concurso público. Para a seleção dos empregados em comissão, processo seletivo nacional. Ou seja, nós temos um corpo técnico extremamente qualificado. E por isso, inclusive por isso que nós somos poucos. A Fundação hoje conta com 28 empregados, ou seja, para tomar conta desse patrimônio que nós temos e executar todas as atividades que nós precisamos para dar o melhor retorno para os nossos participantes. E para isso também nós contamos e fazemos questão, inclusive por conta de ser uma das regras que a Fundação deve seguir, que é a transparência. E para isso a Fundação coloca no site da Fundação, nós criamos um painel de governança e transparência, onde você consegue ver todo o patrimônio da Fundação, você consegue ver as contribuições que são realizadas, o número de participantes, as despesas administrativas. Você consegue saber online agora, se você quiser, só pegar no seu celular ou no seu computador, você entrar no site da Fundação, acessa o painel, você consegue saber quanto que nós gastamos de internet no mês de fevereiro de 2019. Quanto nós gastamos de pagamento de terceirizados, quanto nós efetivamente, aonde a Fundação está gastando e que valores ela está gastando. Isso online, disponível para quem quiser. Uma outra coisa muito importante é que para ser dirigente da Funpresp-Jude, para fazer parte do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, necessariamente precisa ser membro ou servidor do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Ou seja, só quem faz parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público da União, né, ou o Poder Judiciário Federal, é que podem participar do Conselho da Fundação. E nesse caso, nós temos representantes no Conselho de todos os nossos ramos, de todos os nossos patrocinadores. Nós temos representantes dos tribunais superiores, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, do Ministério Público, do Conselho Nacional e também do TJDFT, ou seja, nós temos uma composição na governança da Fundação que olha para as características de cada um dos nossos patrocinadores, ou seja, membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, tomando conta da nossa Fundação. Isso também é muito importante, lembrar que a Funpresp-Jude é nossa Fundação. Nós somos, ao mesmo tempo, clientes e também donos. Então, há de se ter um sentimento de pertencimento. A Fundação é nossa. Outra coisa bastante importante é saber que a Fundação já entrou em ponto de equilíbrio e a partir do mês de abril desse ano nós já tivemos redução da taxa de carregamento, que é algo que nós entendemos que a partir do ponto de equilíbrio e do aumento do número de participantes, essa redução da taxa de carregamento deve se tornar constante até que nós consigamos estabilizá-las no patamar muito menor do que nós temos hoje. A taxa era 7%, baixou a partir de 1º de abril de 2019 para 6%. E nós temos também nesse slide
aonde estão investidos os recursos da fundação, mostrando que nós não só temos renda fixa, mas nós também temos investimentos estruturados, nós também temos investimentos no exterior, além de investimento em renda variável. Lógico que no patamar muito menor, até para que nós tenhamos uma carteira bastante conservadora. E, como foi colocado muito bem pelo Rodrigo, é disponibilizado no site da Fundação, todos os meses, 2 relatórios de investimento. Um relatório um relatório resumido, que é onde nós colocamos a nossa composição de investimento, os nossos saldos, tanto do PGA quanto do plano de benefício, e também todos os índices de rentabilidade, de inflação, do CDI, para que você possa acompanhar o desempenho da fundação. Só que, além disso, nós também temos um relatório completo, onde você consegue ter todas as informações de investimento daquele mês. Aonde nós investimos, operações em andamento, operações encerradas, aonde os recursos estão sendo aplicados. Nesse slide, por exemplo, você consegue ver exatamente aonde estão sendo aplicados os recursos da fundação com os seus respectivos valores. Ou seja, você tem todo mês um retrato do investimento da fundação. Não só um retrato daquilo de onde a gente está investindo, mas inclusive os motivos que nos basearam para a tomada daquela decisão de investimento. É importante uma pergunta, que é o seguinte: quem mais disponibiliza um relatório completo de investimento com as informações que a Fundação disponibiliza? Nós temos tanto o painel de governança e transparência, quanto o relatório completo de investimento, um plus, para que você tenha informações mais precisas da entidade onde você está investindo e também da onde a fundação está investindo os seus recursos. Acho bom destacar, Edmilson, ainda nesse âmbito, é que o relatório de investimentos da fundação, a leitura dele é proveitosa, não só por saber onde está o recurso, mas lá todo mês a gente traz um cenário macroeconômico. O que a gente está enxergando na economia, qual a nossa leitura do mercado, as operações que foram feitas e por que foram, né? Então, o participante, a partir de uma leitura recorrente, consegue entender não só o que está sendo feito, mas como está sendo feito, por que está sendo feito e à luz de qual cenário macroeconômico a gente está vislumbrando a nossa gestão. Sim, é um relatório que eu recomendo. É lógico que no início não vai ser de fácil leitura. Eu tenho formação em contabilidade, brinco muito que quando você olha o balanço de uma empresa, você olha um jornal, um Valor Econômico, por exemplo, que divulga balanços de empresas. Quando você olha aquilo ali, o que você entende? Normalmente, você olha, você vê um monte de número, mas ele não tem uma representação. Só que quando você olhar o nosso relatório de investimento, nós colocamos numa linguagem fácil, para que você possa realmente começar a entender exatamente essa dinâmica, a lógica do investimento, por que está sendo feito aquele investimento, o que tem nos motivado a tomar essa decisão de investimento. Isso é muito importante para que você perceba o resultado, para que você entenda que o resultado não é um resultado que é uma fatalidade, mas é o resultado de um acompanhamento, de uma escolha da melhor carteira de investimento possível, dentro do risco que a gente pode assumir. É muito importante lembrar disso, ou seja, pouco risco com resultado superior a 100% do CDI. Muito adequado para investimento em previdência. E hoje a Fundação já está com mais de 447 milhões de patrimônio, sendo que desse valor, mais de 13 milhões são de recursos portados, ou seja, colegas que se inscreveram na Funpresp-Jude e trouxeram recursos que tinham em outra entidade de previdência. Então, mais de 13 milhões foram pessoas que, além de confiarem e se inscreverem na fundação, ainda trouxeram outros recursos. E esse valor está compondo esses 477 milhões. Nesse slide, nós colocamos, e também para que você perceba, como é o crescimento do patrimônio da fundação no decorrer dos anos.
É interessante observar, por exemplo, que em dezembro de 2018, nós temos um patrimônio de 344 milhões. Agora, 4 meses depois, 5 meses, nós temos já o ingresso da arrecadação agora do mês de maio. 5 meses depois, nós já estamos com 477. Ou seja, nós temos ali um aumento de mais de 130 milhões. E outro detalhe importante, eu estava até comentando isso essa semana, em maio do ano passado, a entrada de recursos na fundação era na casa de 8 milhões. Esse mês já entraram mais de 31 milhões em recursos na Funpresp-Jude. E esse dado é facilmente acompanhado naquele painel de governança e transparência. Lá tem o patrimônio, lá tem essas contribuições, essa arrecadação mensal, para observar o patamar de contribuições que a Fundação tem hoje comparado com aquilo que nós tínhamos no ano passado.